Se você está começando a investir em ações, uma das primeiras coisas que você deve se preocupar é como escolher as empresas que merecem ou não entrar na sua carteira de investimentos. Como escolher aquelas que merecem estar no seu portfólio. E veja, nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma forma, um truque, para que você consiga escolher aquelas empresas que realmente vão te enriquecer. Aquelas que têm mais chance de crescer no longo prazo e te entregar resultados maravilhosos. Se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Para a gente começar a nossa conversa, investimento em ações é investimento de longo prazo, nunca de curto prazo. As conversas que a gente tem aí sobre investimento de curto prazo, sobre acertar o momento de entrar e de sair, comprar na baixa e vender na alta, isso é tudo lorota, ninguém consegue fazer isso. Os investidores profissionais, os gestores de fundo, não conseguem fazer isso, então eu e você certamente também não conseguiremos. Mas aí você diz, bom, então não tem um jeito de eu conseguir, ganhar mais e ter resultados melhores? Bom, tem um jeito. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Nós que investimos para o longo prazo, que é o único jeito de investir em ações, a gente pode ganhar grandes ganhos, a gente pode ter grandes resultados, que são inacessíveis para quem fica brincando ali no curto prazo. No curto prazo é muito comum você conseguir ter um resultado de 50%, se conseguir, provavelmente não vai conseguir, mas vamos supor que você compre uma empresa que a ação deveria valer R$100 e você identifica que ela vale 50. Você vai lá, compra, se a sua tese estiver correta, o valor no futuro vai para R$100, você embolsa aquele lucro ali, ganhou 100%, às vezes você ganha 50%, às vezes 30%, mas o mais comum é não ganhar nada ou perder, tá? Porque dificilmente a gente vai estar enxergando uma coisa que o resto do mercado não está, né? Você imagina que o nosso valuation vai estar melhor do que o valuation dos profissionais do mercado. Claro que não, mas mesmo o pessoal que se ilude com isso, nunca espera ter um resultado muito grande, porque você ganha na hora que você compra. Quando você compra algo com desconto, o lucro é instantâneo, é naquele momento que você ganha. Por exemplo, se você compra um imóvel de 500 mil por 300 mil, porque o vendedor está desesperado, você ganhou na hora ali 200 mil. Você acabou de fazer um negócio, desembolsou 300 mil e tem um patrimônio de 500 mil. Ok, é mais ou menos isso que acontece quando você consegue comprar uma ação descontada, mas é claro que você não consegue. Porém nós, a tropa do longo prazo, a gente pode esperar resultados muito maiores, como da ordem de 1000%, 10.000%, com o passar dos anos, com o passar de muitos anos. E esses números podem parecer meio altos, você fala, pô, esse cara tá aqui me enganando, mas não é. Quando a gente olha para mais de 10, 15, 20 anos, é muito comum empresas passarem dessas cifras aí absurdas, fazerem R$1 se transformar em 100, ou R$1 se transformar em 1000, como é o caso de algumas das melhores, Claro que talvez a gente não consiga acertar as melhores, mas no longo prazo, algumas empresas entregarão resultados absurdamente altos, dessa ordem aí, A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Raia Drogasil, que deu um resultado desse tipo, de mais de 100.000%, se você considerar os últimos 20 anos aí. Você tem, sei lá, a Monster, você tem a Apple, você tem várias empresas que deram resultados fantásticos e muitas que deram resultados aí de 1000%, de 10.000%, 5.000%, que é um absurdo. Pessoas que tentam ganhar no curto prazo jamais sonham com esse tipo de resultado e nunca vão conseguir chegar nesses números grandes. Quem enriquece na bolsa é quem consegue ficar muito tempo ali com uma estratégia de longo prazo. Agora, o que determina esses resultados? O que faz com que uma empresa como a Monster, que fabrica bebidas energéticas, tenha uma valorização tão enorme, tão absurda nos últimos anos, nos últimos 20 anos, 15 anos? O que faz isso? O que faz isso é o aumento do resultado da empresa. O lucro da empresa vai aumentando, claro, vai sendo às vezes reinvestido nela própria, às vezes vai sendo distribuído na forma de dividendos, enfim, tem várias maneiras como o lucro pode ser usado, isso não importa nada para quem investe por longo prazo. O que importa é que a empresa consegue aumentar cada vez mais os seus lucros. Como os lucros aumentam, a cotação dela também aumenta na bolsa. Mas quer dizer que você está me dizendo que se o lucro de uma empresa aumenta, a cotação aumenta também? Isso não pode ser verdade, não pode ser tão fácil assim. Bom, na verdade é. E vou até colocar para vocês aqui uma imagem. Essa imagem que representa as ações do Itaú. A linha pontilhada mostra a cotação da ação ano a ano, a cotação média anual dela. E a outra linha, a linha verde, ela mostra o lucro que ela teve a cada ano. Olha que interessante como as duas coisas andam juntas, juntinhas. Até se a gente olhar o Ibovespa, como nessa outra imagem aqui, olha só como o lucro das ações do Ibovespa acompanha a cotação do Ibovespa. Ou seja, lá no fundo, o que interessa, o que a gente quer?
A gente quer empresas que deem lucro e, de preferência, cada vez mais lucro. E é isso que faz os nossos investimentos se multiplicarem com o passar dos anos. Agora, como é que eu vou acertar? Como é que eu vou encontrar aquelas empresas que sempre dão lucro? E é aí que entra o truque que eu quero passar para vocês nesse vídeo, que é muito fácil. E é baseado no efeito Lindy. O efeito Lindy, ele diz basicamente que o que tem acontecido até então deve continuar acontecendo. É uma tese que nada tem a ver com o mercado de ações. O efeito Lindy é algo que foi desenvolvido empiricamente lá, se eu não me engano, por um jornalista sobre o mercado de comediantes. Então, quanto mais tempo um comediante durava, provavelmente mais tempo ele duraria. Ou seja, o cara tem 5 anos de carreira, é provável que ele dure pelo menos mais uns 2, 3 anos. O cara tem 20 anos de carreira, então a gente espera que ele dure mais uns 10 anos. Mais ou menos essa é a ideia do efeito Lindy. Mas quando a gente traz aqui para ação, qual é que é a ideia? A ideia é de continuidade. Aquelas ações que têm dado retorno, que têm dado lucro, tendem a continuar dando lucro. Ou seja, a melhor aposta que a gente pode fazer é procurar empresas que constantemente estão entregando aquilo que a gente quer, lucros, de preferência lucros crescentes. E aí surge um gráfico muito interessante aqui, que eu tirei lá da Baster.com. Eles fazem esse estudo é atualizado a cada trimestre, sempre quando saem os balanços, eles atualizam esse estudo, e ele mostra qual é a chance de uma empresa que deu X anos de lucro continuar dando lucro. Olha que interessante os últimos dados que a gente tem. Vocês podem ver que uma empresa que deu lucro nos últimos 6 a 10 anos, ela já tem uma chance de mais de 90% de continuar dando lucro. Uma empresa que deu lucro aí de 11 anos para cima, esse número já vai lá para 94% e até mais. Ou seja, quanto mais tempo uma empresa está lá nos lucros, mais tempo ela tende a continuar lá. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer ter empresas que continuem nos dando lucro com o passar dos anos, porque isso nos enriquece. Isso faz com que a gente tenha um aumento do patrimônio, seja através do crescimento, seja através dos dividendos que você vai pegar e reinvestir. Isso não importa. O que importa é que as empresas que estão sempre dando lucro vão enriquecer os donos e, por consequência, vão nos enriquecer. Mas será que isso aí é uma característica só do mercado brasileiro? Será que isso funciona também no exterior? E claro, isso funciona também no exterior, senão eu não estava perguntando. Veja só, esse outro gráfico aqui, ele é a mesma coisa, só que para ações no exterior. Perceba que a partir ali de 6 anos de lucro, 6 a 10, a gente já passa dos 90% de chance da empresa continuar dando lucro. A partir dos 11 anos, 11 para cima ali, a gente já passa de 96%. Quer dizer, a chance de você ter bons negócios que já têm dado resultado há muito tempo, ela é muito positiva, ela é muito boa, ela se correlaciona positivamente. Então, quanto mais tempo de lucro ela teve, mais chance de continuar dando lucro. E veja se não é isso exatamente o contrário do que a gente vê no noticiário, nos canais de finança, nos YouTubes, nas redes sociais. A gente está sempre vendo empresa ou porcaria, né, aquelas empresas assim, ruins que dão prejuízo, mas que vão virar o jogo. Exemplo clássico, Magazine Luiza. Magazine Luiza passou exatamente por um período assim. Quem sabe do efeito Lindy, quem sabe que as empresas precisam dar muitos anos de lucro, não teria entrado em Magalu. Porque Magalu, por exemplo, estava muito recente, começou a dar lucro ontem, né? E aí, enfim, teve toda uma euforia e tal, e desabou, mas está cheio de outros exemplos aí. Outra coisa que quem sabe do efeito Lindy também não faz é investir em IPO. Porque IPO é aquela empresa que acabou de abrir o capital. Ela até pode reportar que teve lucro anteriormente, mas anteriormente os balanços não eram auditados, é uma coisa completamente diferente. O rigor com que se faz uma auditoria numa empresa de capital aberto é muito maior. E mesmo assim falha, hein? De vez em quando falha. Então você veja, você imagina que uma empresa antes de abrir o capital tem muito menos rigor ali, talvez o balanço não seja tão preciso, enfim, eu não confio. E quem sabe do efeito Lindy, quem conhece essa regra, frequentemente não entra em IPO. Não é à toa que um dos piores desempenhos no mercado de ações são dos IPOs. Se você faz a média de resultados dos IPOs, frequentemente é pior do que a média do mercado. Por que isso acontece? Bom, primeiro porque tem uma euforia do caramba, né? Porque vai todo mundo atrás do IPO, porque é novidade, é coisa nova, e porque as pessoas não conhecem o efeito Lindy, então acaba inflando o preço. E segundo, porque é uma coisa completamente nova. Você não sabe por quanto tempo aquele negócio funcionou. Ah, mas está fazendo IPO de uma empresa que tem 100 anos. Tá bom, aí tudo bem, pode ser uma exceção. Mas via de regra não é isso. Via de regra é um unicórnio, é uma empresa nova, é uma fintech. É esse tipo de coisa que chama a nossa atenção. Agora, veja só, eu falei no começo que o importante era que o lucro também crescesse. Não adianta só você ter lucro. Claro, se tiver lucro sempre, já está excelente. A empresa vai distribuindo e tal, vai te enriquecendo.
Mas se o lucro crescer, se a empresa crescer, é melhor ainda. Será que o efeito Linde também vale para o crescimento de lucros? E a resposta, claro, é sim. Em 2019, o professor Marcelo Perlin, que de vez em quando eu cito aqui no canal, professor lá da URGS, Universidade do Rio Grande do Sul, ele fez um estudo nesse sentido. Ele nos apresentou essa imagem aqui, esse gráfico, que mostra que quanto mais tempo a empresa ficou crescendo os seus lucros, maior a chance dela continuar crescendo os seus lucros, né? Então ali começa no 1, vai até o 6, ok, não é um prazo muito longo, mas também o mercado brasileiro tem poucas empresas, enfim, não tem muita fonte de dados, mas já achei bem legal porque ele mostra claramente esse degrauzinho subindo a cada ano a mais de crescimento nos lucros, você tem uma chance maior de que os lucros continuem crescendo. Agora veja, esse tipo de empresa, esse tipo de ação não sai no jornal porque não tem graça. Todo ano ela melhora o lucro, todo ano ela cresce um pouquinho, todo ano ela tá lá dando resultado, não tem polêmica. Então, esse tipo de ação você tem que pesquisar e encontrar sozinho nos sites aí de pesquisa, né? Eu sempre cito exemplo aqui, você tem lá aquele Oceans 14, você tem o Fundamentos, o Fundamentei, o próprio Baster, sites que podem te ajudar a encontrar esse tipo de empresa. Porque esse tipo de ação dificilmente vai aparecer lá a manchete no Infomoney. Tal empresa, né? Porque vai falar o que dela? Né? Não está acontecendo nada, só está crescendo os lucros e tal. O que é legal de aparecer na manchete? As Americanas quebraram por causa do balanço fraudado. Será que a Casa Bahia vai quebrar também? Né? Então esse tipo de coisa vive no noticiário. Polêmica, empresa que dá prejuízo, tal empresa reduz o prejuízo. Eu não sei por que isso é notícia, isso para mim é completamente irrelevante. Quem que vai querer ser acionista de empresa que dá prejuízo? Né? Porque como vocês viram nos gráficos, a empresa que dá prejuízo tem muito menos chance de apresentar lucro. Ou seja, não é aí que a gente deve procurar empresas que vão nos enriquecer no longo prazo. Mas a empresa está barato, está com o valuation descontado. Gente, se não dá lucro, não importa o valuation. O valuation não ajuda nada no longo prazo, especialmente nós, pequenos investidores, que vamos comprando geralmente um pouquinho por mês, né? A gente recebe lá o salário e usa uma parte do nosso salário para comprar ações. O que adianta estar descontado se você vai comprar R$5.000, R$1.000, R$500? Faz a menor diferença. Né? Valuation é muito bom, aliás, muito útil, tá? Não estou falando mal aqui do valuation, mas para quem movimenta grandes quantidades de dinheiro. Eu vou fazer uma compra, uma fusão de duas empresas, 20 bilhões, aí você precisa fazer valuation, claro. Analisar quanto vale aquilo ali, vou fazer um fechamento de capital, vou fazer uma fusão, uma cisão, enfim, esse tipo de coisa precisa do valuation. Nós não precisamos, porque a gente consegue escolher essas empresas aí, que estão entre as melhores. E é claro que depois de você identificar empresas que têm tido crescimento nos lucros, têm tido resultados consistentes, você pode colocar suas próprias peneiras, seus próprios filtros. Né? Eu prefiro que ela não tenha dívida, eu prefiro que ela só tenha ações no novo mercado, eu prefiro que o fluxo de caixa seja de tal forma. Enfim, você pode colocar os seus próprios filtros aí. Aliás, aconselho que faça isso, né? Não use só um critério. Mas se eu precisasse escolher um critério seria, com certeza, os lucros consistentes, até porque, por conta do efeito Linde, ele é o melhor indicador que a gente tem de resultados futuros. O passado não garante os resultados futuros, mas ele é um bom indicativo, pelo menos é isso que os estudos têm mostrado, esse que eu trouxe para você aqui e outros também que existem por aí, corroboram essa tese de que é melhor apostar no cavalo que já está ganhando e não naquele que quebrou a perna, mas que pode se recuperar e aproveitar que ele está barato e tal. Não, esse não. O bom é apostar no cavalo que já está ganhando. Mas para a gente caminhar aqui para nossa conclusão, talvez você se pergunte por que todo mundo não faz isso? Pelo que eu estou falando aqui é fácil. Você vai lá, olha as empresas que têm o lucro crescendo, vai lá, compra todas elas e espera, porque provavelmente no futuro a maioria vai dar certo. E bom, realmente é bem simples, mas o problema é que as pessoas não querem ter essa paciência, não querem esperar. Esperar é chato, né, gente? Cá entre nós, o que é mais gostoso? É mais gostoso a gente ir lá e comprar uma porcaria sabendo que a gente está pagando mais barato, está comprando com desconto. Não é mais confortável para o nosso psicológico? Eu comprei isso aqui, é uma porcaria, mas eu paguei metade do preço. É bem mais legal que você comprar, de repente, um negócio de qualidade, mas pagar mais caro, ou, sei lá, ou ficar na dúvida se está caro, se não está. As pessoas não aproveitam essa estratégia porque elas não querem ficar esperando até o longo prazo. Mas, como eu falei no começo do vídeo para vocês, investir em bolsa, investir em ações é longo prazo. Investimento de curto prazo na bolsa não existe. Quem fala que existe é porque não sabe o que é investir na bolsa. E bom, se você é aí da tropa do longo prazo, aproveita para se inscrever aqui no meu canal, que eu trago bastante conteúdo a respeito disso. Eu volto semana que vem com outro vídeo e até lá!